estranha? Como assim? É que eu achei que ia cair um monte de função inversa, um monte de função implícita e tal. Não caiu tanto. Porque você achou? Então, os três das minhas expectativas. Bom, a única coisa o único compromisso que eu assumi é que a prova seria sobre os assuntos daqueles capítulos. Podia dar tudo sobre um capítulo só, estava dentro. Tem que ser a questão tem que estar contida, as questões deviam estar contidas num subconjunto dos capítulos enunciados. Bom, de qualquer modo você pode escolher entre a segunda e a primeira. Agora a terceira não pode escolher, não. A terceira vai ser sobre o livro inteirinho. E cabe a vocês decidirem o dia que vocês querem fazer a prova. Olha, se eu não terminar a matéria hoje, eu termino quarta-feira. E então vocês têm uma liberdade muito grande para demitir. Até o dia 30 de junho pode escolher, mas seria melhor antes, né? E aí nós temos duas opções. Ou eu paro o curso de uma vez, que é coisa que eu nunca fiz antes, ou então eu continuo o curso dando uma matéria adicional, que no caso seria integrais curvilíneas, que é o primeiro capítulo do volume 3. E não cairia na prova, isso não está no programa desse curso. Vocês escolhem. Bom, então nós estamos agora olhando para o teorema de mudança de variáveis em integrais múltiplas. O teorema diz o seguinte: eu tenho o sub x e um difiomorfismo de U em V. E não precisa dizer que o V é aberto também, que segue de classe C1. Pelo menos. Então nós temos além disso, temos uma função integrável. E aí nós compomos essa função com o difiomorfismo H. Aí nós passamos a ter uma função o teorema de mudança de variável diz o seguinte, que é integral integral de f ao longo da imagem de h, de x por h, é a função composta multiplicada pelo valor absoluto do determinante da derivada de h, integral dessa coisa aí. Na aula passada, eu mencionei que havia algumas diferenças entre esse teorema e o teorema análogo em dimensão 1. O teorema análogo em dimensão 1 apresenta algumas diferenças
Entre esse, uma delas é que não aparece determinante em um, só derivada, e não aparece valor absoluto. Eu não mencionei uma coisa importante. Também no teorema para funções de uma variável, não há necessidade de que a mudança de variáveis seja feita mediante um homeomorfismo, um difiomorfismo, nada disso. A função pode ser uma função qualquer, contínua, por exemplo. Né? Não, contínua não, tem que ser derivada integrável, porque fica multiplicado pela derivada. Aqui aparece a exigência de que H seja um difiomorfismo, que em particular seja uma aplicação injetiva, com derivada diferente de zero e tudo mais. Essa diferença é fundamental. Sem isso, o teorema é falso. Se a imagem inversa de um ponto de V tiver vários pontos em U, aí a gente tem um teorema bem diferente desse, em que aqui essa integral fica multiplicada por um número inteiro que se chama o grau da aplicação H. E aí isso faz parte da teoria do grau, que é uma teoria interessante que está no volume 2 do curso de análise. Que antigamente o volume 2 do curso de análise era adotado aqui no IMPA como era o texto de análise do mestrado, porque a análise era em dois semestres. Agora puseram análise em um semestre só, eu tive que reescrever o livro desse tamanho menor. Muito bem. Então esse é o teorema fundamental, é o teorema de mudança de variáveis e integrais múltiplas. Esse teorema nós demonstramos no caso em que n igual a 1, em forma até mais geral. A função não é preciso ser integrável, f basta ser limitada. E nesse caso, vale isso aqui, significa, nesse caso, a integral. Você tem f definido no intervalo, mas não pode ser no intervalo. E H um difiomorfismo, então vale esse teorema, integral em J de f de y é igual a integral em, isso aqui é H de J, é H de I, é igual a integral de f de H de x multiplicado pelo valor absoluto da derivada de x em I. Sendo que ele vale para f limitada somente, de modo que o teorema se refere a integral superior ou a integral inferior, tanto faz. Mesma demonstração. Esse caso unidimensional aparece aí, como eu já mencionei antes, porque a demonstração que nós temos em mente é uma demonstração que vai de dimensão em dimensão e usando a integração repetida. E a integração repetida, a gente sabe que na integração repetida aparece a integral superior ou inferior, tanto faz. Muito bem, isso aqui foi demonstrado. Agora, nós vamos demonstrar o teorema geral. O teorema geral se faz por etapas. A primeira etapa é o seguinte: o teorema é válido para difiomorfismos primitivos. Um difiomorfismo primitivo, é um nome que
botei aí, sei lá. Se você sair perguntando por aí o que é um diffeomorfismo primitivo, ninguém vai saber, porque isso é uma coisa que só interessa aqui nessa demonstração. São de dois tipos. De tipo 1 e de tipo 2. É como o vírus da gripe. H1N1. Então, o diffeomorfismo primitivo é um diffeomorfismo que leva H, que leva X1, Xn em... Assim, vou escrever aqui. Xi, Xj, Xn igual a X1, Xj, Xi, Xn. Simplesmente troca a posição. Isso é uma transformação linear, é um operador linear do Rn. Cujo determinante é mais ou menos 1, é menos 1, aliás, nesse caso. É uma permutação, uma transposição, o determinante é menos 1, o valor absoluto é 1, e fica somente aqui, isso aqui é simplesmente substituir y por h de x e pronto, o teorema está demonstrado, ou melhor, está enunciado. A demonstração é praticamente evidente, porque esse diffeomorfismo H, que é uma transformação linear, ela transforma um bloco no outro bloco. Congruente, ele só muda a posição das arestas. De modo que, quando você tiver uma soma relativa a uma partição de um bloco, então a imagem dessa partição vai ser outra partição do bloco imagem, e todos os blocos, subblocos da nova partição vão ter o mesmo volume das anteriores, é tudo igual, é praticamente uma banalidade que é enunciada aí só por uma questão de ser completo, de completeza. Agora, do tipo 2, é um pouquinho menos trivial, é H de x é igual a φ de x vezes x2 xn. H de U em V, e φ é uma função de U em E. Então, se isso é um diffeomorfismo, então a φ é necessariamente um diffeomorfismo. Basicamente, a φ é um diffeomorfismo. Bom, vou considerar um bloco, por exemplo. Se eu tiver um bloco contido em U, esse bloco é conveniente representá-lo sob a forma de I vezes A, onde I é um intervalo e A é um bloco em Rn mais 1, N menos 1. Ok? Então, esse é o U, e a φ é uma função que os pontos de xt, de U, não, desculpe, I vezes A não é U, não, I vezes A é um bloco. E eu tenho H, um diffeomorfismo, então esse H, tendo essa forma,
O H leva o bloco não leva o bloco num bloco, porque, digamos, vamos olhar em dimensão 2, por exemplo. Aí você tem o I aqui, e aqui eu estou fazendo o desenho em dimensão 2, mas você pode imaginar que o A é um bloco, digamos, em dimensão 2, então seria algo assim, ó. O I o seria o I, o A. Essa aqui é a ideia. Então, um ponto de I vezes A, ele é um ponto que eu vou... Esse aqui está contido em Rn. Eu vou deixar um espaço aqui para cartar. Os pontos desse bloco I vezes A vão ser escritos assim. Assim eu vou chamar de SW. Então, dizendo isso, então fica claro que o S é um número pertencente ao intervalo I e o W é um ponto do bloco A. Então, vamos fazer primeiro aqui no caso de dimensão 2, vamos estar aqui embaixo que eu já escrevi aí. Como é que opera o H? Aqui eu tenho um S, aqui um W em A, está aqui o ponto SW. H de SW, as últimas coordenadas de H de SW são as mesmas últimas coordenadas do W, são as coordenadas do W. Então, esse H de SW, então esse segmento de reta que eu desenhei aqui na horizontal vai ser transformado num segmento de reta com a mesma ordenada. Então, agora, esses segmentos não tem que ter todos o mesmo comprimento. Então, isso aqui é a imagem do H. Ela preserva as últimas coordenadas, no caso, a última, porque só tem uma, aí desse desenho, e altera as outras. Então, esse aqui está contido, certamente, no J vezes A. No caso tridimensional aqui, a gente tem o W aqui, então aqui tem o S, tem um ponto SW aqui. Esse aqui é o AW. Vou botar o S mais para cá. Esse seria o ponto SW. Então, esse segmento aqui é transformado por H num segmento horizontal, mas não tem que ter o mesmo comprimento do segmento anterior. E então, esse seria um bloco assim, que é formado por segmentos, uma reunião de segmentos horizontais, tá? Então essa é mais ou menos a aparência do diffeomorfismo H. Por conseguinte, para cada W,
o H leva o I vezes W é igual a um JW vezes A. Porque a projeção aqui, eu fiz mal esse negócio aqui. Porque eu não sei como desenhar, porque essas coisas variam, mas a projeção, isso aqui parece torto, mas a projeção aqui nas duas últimas coordenadas do R3 é esse bloco. Não é igual a assim, isso é igual a JW vezes A. Onde JW é um segmento, é um intervalo da reta. Agora, a projeção no plano YZ é o A. Então, isso aqui está contido num bloco está mal desenhado porque isso aqui devia ficar mais baixo, mas tudo bem. Aqui é um segmento J que é maior, que contém todos os JW. Não sei se eu estou sendo claro. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. J índice W é a imagem, é definido por essa relação aqui. Não, isso aqui não. Ok. Que o H preserva a segunda coordenada e a primeira ele varia de acordo com essa fórmula aqui. Então esse aqui é o H. Tá claro como é que é? Então é um diffeomorfismo que apresenta um grau de simplicidade considerável. Dito isso, o teorema que eu tenho que demonstrar, que é esse teorema aqui, que é o teorema de mudança de variável para integrais múltiplas, nesse caso, ele se demonstra simplesmente por uma sequência de igualdades aqui que eu escrevi nesse papel. Então, que esse I vezes A aqui é o X, né? Então, o teorema para diffeomorfismo do tipo 2 se refere a quando X é um bloco e H é do tipo 2. Então, vou demonstrar quando X é um bloco e o H é do tipo 2. O diffeomorfismo contém, é definido num aberto maior, tudo bem, mas não faz mal. Então, vou escrever aqui uma série de igualdades, uma após a outra, e vocês sigam e critiquem se algum sinal de igualdade não está justificado. Então, começo a escrever aqui a integral em h de x, de f de x, perdão, já escrevi errado, f de y, de y, bom, x e y são a mesma coisa, porque são variáveis, mas a gente costuma sempre escrever y para a imagem e x para a origem. Então, isso aqui é igual a integral em h de x, ao longo de h de x, de f de t w dt dw. Simplesmente eu escrevi que y é da forma tw, porque y tem duas coordenadas. Uma é a coordenada numérica, que é o t, o y é um ponto daqui.
esse T é a imagem, esse TW é a imagem H de SW igual a TW. Ok? O W é mantido. O T é o número, o W é o vetor formado pelas últimas n-1 coordenadas do ponto. Então isso aqui eu não fiz nada, isso aqui é a desigualdade, só mudei a notação, escrevi Y igual a TW. E escrevi o dy como dt/dw. Bom, isso já indicando a minha intenção de usar o teorema da integração repetida. Bom, agora, como é que a gente define essa integral? Simplesmente tomando esse conjunto mensurável dentro de um cubo e estendendo a função pondo zero fora do conjunto e a função f barra passa a estar definida no cubo. Aqui estou seguindo a definição da integral ao longo de um conjunto que não é necessariamente, eu disse cubo, eu queria dizer bloco, definido num bloco. Muito bem, isso aqui, agora, cumprindo mais a minha missão de reduzir a questão à integral repetida, eu vou escrever isso aqui como sendo a integral sobre A, a integral sobre J de f barra de t w dt, mas eu vou escrever f, isso aqui nós já estamos acostumados. Quando eu tenho uma função de duas variáveis, eu posso botar uma das variáveis como índice da função e considerá-la como função da outra variável. E só que essa função agora não é necessariamente uma função integrável. Então eu vou botar aqui integral superior. Para alguns valores de t ou de w, essa função de t, para alguns valores de w, essa função não é integrável. Então, de qualquer modo, eu posso integral superior dt dw. Não usei nenhum resultado ainda, eu só estou reescrevendo as coisas de acordo com as definições anteriormente dadas. Então, isso aqui é integral ao longo de A. Da integral superior de f w de t dt dw. Só que aqui é uma bobagem, só por uma questão de talvez ser mais explícito e mais minucioso, eu dizer que isso aqui é integral sobre o conjunto JW. Aí eu tiro a barra de cima do F. JW é esse intervalo aqui, que é a imagem desse intervalo aqui. Esse aqui é o JW. Não é bem aqui, mas é só a primeira coordenada. Okay? Esse é o JW, então isso aqui é o integral de uma função de uma variável. Então, essa integral ao longo do conjunto JW, eu não preciso botar a barra em cima, porque está definida a integral de uma função. Ali nem precisava, mas também. Deixa para lá. Bom, agora isso aqui é igual a integral sobre A da integral superior de I de F índice W Φ de S W, o T é Φ, T provém desse S aqui. O TW
é igual a H de S W. Ou seja, melhor escrever logo assim. De acordo com a definição, φ de SW Vocês já viram por que eu preciso do papelzinho? Porque senão eu vou me enrolar nos Ws e nos S aí, que é tudo. Aí, multiplicado pelo determinante, valor absoluto do determinante da derivada desculpe. Ainda tem um passo intermediário aqui. Filinha W de S dt ds. Aqui, essa igualdade aqui é o teorema de mudança de variável para funções de uma variável. Estou olhando a função de uma única variável, a integral ao longo de um segmento. Então, esse é o teorema que simplesmente eu faço a substituição de t como função de s e multiplico pela derivada. Por quê? Porque o que é φ índice W? Nós sabemos que toda vez que a gente põe um índice W, significa que eu fixei aquela variável e tomei só a outra. Isso daqui. O TW é isso aqui. O que é a mesma coisa que φ índice W de S. Ok? Então, esse é o teorema de mudança de variável que nós mostramos na aula passada. Nós demonstramos na aula passada. Bom, agora a coisa está feita. Isso aqui é igual à integral. Essa integral aqui é uma integral repetida, portanto, é uma integral sobre I vezes A de f de φ de SW W multiplicado pelo determinante da derivada. Aqui requer uma pequena a linha dSW ds dW. Aqui requer uma pequena explicação de quando é que aparece o determinante. Esse determinante aparece pelo seguinte motivo. Essa função aqui, essa aplicação aqui, a matriz jacobiana dela tem como primeira coluna o gradiente de φ. A função φ é uma função real. Então, ela tem um gradiente. Esse gradiente é a primeira coluna da matriz jacobiana do H. Da segunda coluna em diante, a matriz jacobiana é conhecida como a matriz de identidade n-1 por n-1. Por quê? Porque a segunda coluna, por exemplo, da segunda linha em diante. A segunda linha, por exemplo, aqui tem a primeira coordenada 0, a segunda coordenada 1 e as outras 0. A terceira linha seria derivada aqui do x3 em relação a todas as outras variáveis. O x3 só depende dele mesmo, então tem 1 e o resto é 0. Então, a matriz, em suma,
A matriz jacobiana de H é uma matriz N por N, cuja primeira linha é o gradiente de φ. E cujas linhas a partir da segunda são as linhas da matriz identidade N-1 por N-1. Ok? Muito bem. Então, o determinante jacobiano desse difiomorfismo H é simplesmente a derivada da φ. Isso aqui. Então, tem isso aqui, e isso aqui prova o teorema, porque isso aqui é igual a integral sobre x, que x eu estou tomando como sendo i vezes a, de f, de h, de x. Ah, está aqui. Ah, sim, vou botar f de h de x aqui. Vezes o valor absoluto determinante da derivada. Então isso prova o teorema para o caso de fiomorfismo primitivo do tipo 2. Fala lá. Qual é a hipótese? Qual a função que por hipótese é integrável? A f. E esse termo das integrais múltiplas, você não tem que assumir que o resultado final é integrável para usar ele? Como é? O resultado final é integral, o resultado final é um número. Isso. Não, aquela função, você não tem que assumir que f de h vezes determinante da derivada de h é integrável para poder... A derivada de h é contínua. É uma função contínua. O determinante Mas f é uma função. multiplicado por f de h de x, que é composta de uma função integrável com um difiomorfismo que é integrável, o produto de duas funções integráveis é integrável. Por quê? Por que o produto de duas funções integráveis é integrável? Porque os pontos de descontinuidade da função produto estão contidos, o conjunto dos pontos de descontinuidade da função conjunto está contido na interseção dos pontos de descontinuidade de um e ponto de descontinuidade da outra. Interseção não, na união. Porque se as duas forem contínuas, o produto é contínuo. Para que o produto seja descontínuo, é preciso que pelo menos um dos dois seja descontínuo. Então isso foi provado. Não foi provado, mas está no livro. Eu pulei essa parte de verificação de que a soma de funções integráveis é integrável, o produto é integrável. Eu talvez tenha mencionado rapidamente. Bom, então está provado que todo difiomorfismo do tipo 1 e do tipo 2, todo difiomorfismo primitivo, são... Aí eu vou chamar de admissível, mais um nomezinho, para simplificar a conversa. Admissível, eu chamo de admissível um difiomorfismo quando para ele vale o teorema da mudança de variáveis integrais múltiplas. Então o objetivo final do teorema e do livro e do curso e do parágrafo do capítulo do livro e do curso é provar que todo difiomorfismo é admissível. Todo difiomorfismo de classe C1 é admissível. Eu mostrei que isso é verdade para difiomorfismo primitivos do tipo 1 e 2. Agora eu vou mostrar que isso é verdade em geral. Ok? Se vocês, qualquer coisa que não esteja claro, faça como ele fez. Bom. Então eu vou provar primeiro que todo difiomorfismo é localmente admissível.
Vamos ver se é só o Renan que vai fazer pergunta. Ninguém mais faz. Só você, que está escalado como porta-voz da turma. É o mais velho, o mais experiente de todos aqui. Então, todo difiomorfismo é localmente admissível. Quer dizer, todo se você tem um difiomorfismo, F, H. O que quer dizer localmente admissível? Quer dizer, cada ponto de U tem uma vizinhança tal que a restrição de H a essa vizinhança é admissível. Então eu vou provar que os únicos difiomorfismos admissíveis que eu conheço são os do tipo 1 e do tipo 2, que são os primitivos. Eu tenho que observar o seguinte, que a composição de dois homeomorfismos admissíveis é admissível. Isso é imediatamente resultado imediato do fato de que o determinante do produto de duas transformações lineares é o produto dos determinantes. Então vale que a composta de dois difiomorfismos admissíveis é admissível. Então, eu tenho que provar isso. Então, todo ponto de U possui uma vizinhança restrita, a qual o H é uma composição de difiomorfismos primitivos. Bom, eu vou usar o teorema da forma local das imersões. Assim. Basta provar que dado fixado x0 pertencente a U, existe um se H de x é igual a φ1 de x, φj de x, xj mais 1 até xn. Se numa vizinhança de x0 eu já consegui escrever o H dessa forma, então existe um difiomorfismo
K de classe C1 tal que H composto com K eu não vou escrever o difeomorfismo K de W em Z, não sei o que lá, porque aí vai complicar a notação. Eu vou falar que fica igualmente compreensível ou igualmente incompreensível o seguinte, cuja imagem, o difeomorfismo K, cuja imagem é uma vizinhança de x0, não precisa dizer pôr a notação, tal que H de K de W é igual a psi1 de W psi J menos 1 de W, e daí em diante fica tudo igual, WJ, etc., até WN. Esse difeomorfismo K não é só de classe C1, não. Ele tem que ser uma composição de difeomorfismos primitivos. Primitivos. Aí vou fazer uma pausa rapidinha para indagar de vocês se realmente vocês estão de acordo com esse basta aqui. Basta provar isso. Porque, veja bem, eu começo de um difeomorfismo qualquer. Aí acho um K tal que H composto com K vai dar um φ1 aqui e o resto tudo igual ao J. Aí depois eu acho mais um, etc. Uma vez tendo um J, tendo um H dessa forma, que só mexe com J mais um coordenado, eu posso arranjar um K tal que preserva, aqui preserva J mais uma coordenada, aqui preserva J. E assim por diante. Aí você fica, no final, você fica com um WN e esse aqui aí eu tô, peraí, agora aí eu vou ficar no final eu fico com o que talvez só fica aqui o WN igual, mas eu precisava o contrário, né? Caramba, então agora eu... O problema é que no final eu vou ficar só com o WN igual, mas todos diferentes. Eu queria mostrar que no final eu tinha um difeomorfismo. Embaixo, na verdade, embaixo tem J menos uma variáveis que variam, né? Em cima você tem J, então você está diminuindo. Está diminuindo o número de variáveis que não variam. Está aumentando? Não. Você entende isso, está diminuindo o número de variáveis que mudam, que são... embaixo tem J menos uma funções possíveis. Em cima tinha J, está diminuindo o número de funções. Ah, não! Desculpe. Por um momento me deu um terror. Eu estou diminuindo, estou aumentando o número de Ws que fica igual. E no fim eu só fico com
o W1 que varia, o resto fica tudo igual. Se eu olhei para ali, de repente me deu um susto, não é possível, como é que eu não percebi isso antes? Não, aí aumenta o número de variáveis que ficam estáticas e vai diminuindo. No final de todo esse processo, só fica esse aqui e o resto tudo igual. Ok? Então, realmente, basta isso. Que susto. Bom, tá ok? Então, para cada etapa, isso tem que ser feito. Mas como é que a gente faz isso? Simplesmente utilizando o teorema da forma local das submersões. Então, agora eu tenho nessa situação. Eu suponho, isso aqui é a minha hipótese. Então, eu olho novamente para a matriz jacobiana do H e vejo que as primeiras coordenadas, a primeira linhas dessa matriz são os gradientes das funções φ, e a partir da linha j mais 1 é a identidade. Então, esses gradientes não podem ser todos diferentes de zero, porque o determinante dessa matriz é uma matriz desse tipo aqui. Você tem vários gradientes aqui, e aqui você tem a identidade, e aqui é zero. Então, o determinante de uma matriz desse tipo é igual ao determinante dessa parte aqui multiplicado pelo determinante dessa. Tá? Então, esses gradientes aqui não podem ser todos linearmente dependentes. Ele tem que ter diferenças de zero. Então, eu posso supor que esse pontinho aqui no ponto x0 é diferente de zero. Por que eu posso supor que é exatamente isso que é diferente de zero? Porque eu posso usar o tipo 1. Faço uma mudança de ordem nas variáveis. Então, nessas aqui só. Porque se eu mexer nas outras, vai atrapalhar aqui. Então, vai dar o tipo 1 me permite fazer a mudança de ordem, qualquer que sejam as duas variáveis. Então, muda ali. Então, eu posso supor isso aqui, que o dφj sobre dxj no ponto x0 é diferente de zero. Aí eu aplico para essa função φj o teorema, segundo diz aí, é o teorema 5 do capítulo 6. É o teorema de forma local das submersões. Quer dizer, pelo teorema 5 do capítulo 6, existe um diffeomorfismo do tipo que eu chamei naquela ocasião de diffeomorfismo vertical, que é um diffeomorfismo do tipo diffeomorfismo vertical, é um diffeomorfismo admissível, porque só mexe com uma coordenada, as outras ficam paradas. Então é um diffeomorfismo admissível, tal que é um diffeomorfismo K, tal que K que leva um W em W1, W2, etc. Quando chega na posição K, na posição J, KJ de W, daí em diante, tá vendo, Renan? É isso aqui, você tem razão. Daqui já fica J mais uma variáveis que não mudam, só ficam com o mesmo valor, variáveis que não variam. Então, esse diffeomorfismo K necessariamente é admissível.
porque é do tipo 2. Né? Vocês vão dizer, bom, do tipo 2 mexe só com a primeira coordenada, mas tem o tipo 1 que me permite mexer onde eu quiser, porque eu componho com o do tipo 1, ele fica admissível. Eu não disse que ele era do tipo 2, só disse que ele era admissível. Tal que cuja imagem é uma vizinhança de x0, tal que agora H composta com K, quando eu estou escrevendo eu tenho que tomar cuidado para não compor K com H, tem que ser H composta com K. HK pode, na ordem contrária não pode. Aí H composta com K é φ1 de K de W, etc. φJ menos 1 de K de W. E aqui, daqui em diante, WJ até WN. Ok? Então, com isso, fica provado que todo diffeomorfismo é localmente admissível. Agora vamos passar do local ao global. Fala, Renato. Não entendi direito o que esse K faz. Hein? Não entendi direito o que esse K faz. O que é que o K faz? O K composto com o H elimina o papel do H na Jésima aqui. Tá, tudo bem. Eu percebi que você quer isso, mas por que ele existe? Por quê? Aplico Eu não entendi o teorema 5 do capítulo 6, a função H índice J. Tudo bem, mas eu não lembro do teorema 5 com tantas variáveis assim. Eu lembro do desenho dele só. Não, é uma variável só. Aqui eu estou admitindo que essa derivada é diferente de zero, esse é o teorema da função implícita para uma variável só, que é essa função aqui, que tem a derivada diferente de zero. Eu ainda não entendi aquela linha ali, W vai em... Existe diffeomorfismo? Porque isso aqui está dizendo que o diffeomorfismo é vertical. No teorema da função implícita, se você se lembra, é um diffeomorfismo vertical, que naquela ocasião foi chamado de H. Mas aqui está sendo chamado de K para evitar uma cacofonia desagradável. Não, faz porque o H já era usado no outro sentido. Bom, ok? Então isso prova que todo diffeomorfismo é localmente admissível. Agora resta provar passagem do local para o global. E com isso a gente, uma vez que eu demonstro isso, acabou o livro. Aí vocês vão ter a satisfação de dizer, eu li um livro de matemática do princípio ao fim. Espero que todos tenham essa satisfação de dizer. Ou então essa tristeza de dizer, esse alívio de dizer, puxa, até que enfim terminei essa droga. Mas o livro é pequenininho. O livro não é ruim, não. Não é grande, não. É chateia, mas durante pouco tempo. O pessoal está planejando aí uma mudança no programa de mestrado do IMPA para voltar ao que era antes. Que o que era antes era que o volume 2 era dado durante o ano todo. O primeiro semestre é a primeira parte, o segundo semestre é a segunda parte. A metade, a segunda metade. Se isso acontecer, aí a próxima geração vai ter que aguentar um negócio assim, nessa altura. Mas o resultado é recompensador. A pessoa aprende mais. Não, eu acho que não aprende mais. Não. Porque acontece o seguinte, nesse livro aí, que foi escrito, 20 anos depois, 23 anos depois do outro, nesse livro aí, muitas demonstrações, por exemplo, essa demonstração aqui, eu me orgulho muito dela. É muito mais simples do que a que tem lá no outro livro. E quando eu aprendi esse teorema, eu me lembro, eu aprendi por um livro francês que acho que nem existe mais, um livro muito bom, do Valéron, Georges Valéron. E a demonstração desse teorema é árdua.
tem Depson, delta, eta, gama, delta, muita coisa. Então, e aquela que eu pus no livro Curso de Análise, volume 2, segue mais ou menos as linhas do Jacob Schwartz, que eu mencionei antes. Só que o Jacob Schwartz é muito mais conciso. Esse agora aqui eu acho que ficou legal, né? Você prova para uma dimensão, prova para diffeomorfismo primitivo, e depois prova que todo diffeomorfismo é localmente o composto de diffeomorfismos primitivos. Agora, o caso geral é o seguinte: todo diffeomorfismo é admissível. Sabe que isso é verdade localmente. Como é que passa do local ao global? Usando um teoreminha até maldade de chamar de teoreminha, um fato de topologia que podia ter sido demonstrado no capítulo 1, mas que eu deixei para aqui porque eu só vou utilizar aqui, que é o chamado o número de Lebesgue. Quando você tem uma cobertura, o número de Lebesgue é um número delta maior do que zero, tal que todo subconjunto de X com diâmetro menor do que delta está contido em algum a lambda da cobertura. Então isso aqui é o número de Lebesgue. Quer dizer, então, o teorema de Lebesgue é o seguinte: toda cobertura aberta de um compacto admite um número de Lebesgue. Isso não segue imediatamente do fato de que toda cobertura aberta de um compacto admite uma subcobertura finita, porque não é verdade que toda cobertura finita aberta finita tem um número de Lebesgue. Isso não é verdade. Isso é verdade para compacto. Por exemplo, aquele exemplo super manjado é o seguinte: imagina o eixo do X, ou pelo menos o eixo positivo, e a hipérbole. Então isso aqui, U é igual a R2 menos o eixo do X, e V igual a R2 menos a hipérbole. Então, o R2 é uma cobertura aberta, isso aí. O U e o V formam uma cobertura aberta só com dois conjuntos. Mas essa cobertura não tem número de Lebesgue. Por quê? Porque não importa qual o número que você dê, delta não é número de Lebesgue. Você pega dois pontos de R2, cuja distância é menor do que o delta, e eles formam um conjunto, e esse conjunto, com dois elementos, não está contido em nenhum aberto da cobertura. Então,
Não é uma consequência do teorema de Borel-Lebesgue, não. Tem que demonstrar. Também não é nada do outro mundo. Você prova por contradição. Suponha que não existe o delta. Então, para cada K, para todo número inteiro K, um aberto yn, yk, contido em X, com diâmetro de yk menor do que 1 sobre K e yk não estaria contido em nenhuma lambda, qualquer que seja o lambda. Aí, como você tem um compacto, aí você pega em cada um YK, para cada K você pega um YK pertencente ao conjunto YK maiúsculo. Aí, passando a uma subsequência, se necessário, esse YK converge. Como o X é compacto, o YK está em X. Ah, sim. Então você tem o YK, que é um conjunto com diâmetro menor do que 1 sobre K, e você tem o A, pertence a YK. Porque cada YK... Não, o A não... O A pertence a YK? Não, o A pertence a X, não é? Será que o A pertence a YK? Não. 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 O que existe é um... Existe um aberto, isso sim. Tal que A está em A lambda. Porque a lambda, os A lambda cobrem X. Então a gente agora claro que o A lambda é um conjunto aberto, portanto existe um epsilon tal que se y menos A menor do que epsilon, então y pertence a lambda. Então eu pego y menos A menor do que epsilon sobre 2. Está em A lambda. Por outro lado, como o limite yk é igual a A, existe um yk tal que yk menos A também é menor do que epsilon sobre 2. Então a distância do y ao yk é menor do que epsilon. A distância do y ao A é menor do que epsilon. A distância do y ao A é menor do que a distância do y ao y. Ah, sim, o y... Perdão, o y está em yk.
Eu vou tomar o K tão grande que o 1 sobre K seja menor do que epsilon sobre 2. Então, para todo y, bom, para todo y pertencente a yk, o K é tão grande que yk menos A é menor do que y sobre 2. Para todo y pertencente a yk, eu tenho que y menos A é menor do que ou igual a y menos yk mais yk menos A, que é y menos yk é menor do que delta, porque y e yk pertencem, é menor do que 1 sobre k, que por sua vez é menor do que epsilon sobre 2, então isso aqui a soma é menor do que epsilon. Então y pertencente a yk implica que o y pertence à bola de centro A, porque a distância dele, e raio epsilon, que está contida em A lambda. Isso é uma contradição. Então esse é o teorema que demonstra a existência do número de Lebesgue. E agora, para concluir, então a gente tem o teorema final. O teorema final, o que é que diz? Diz que vale todo diffeomorfismo de classe C1 é admissível. Então, a gente tem o H e o em V. Aqui eu tenho o X. E quero provar que a integral sobre o H de X de f de y é igual à integral sobre o x de f de h de x vezes o valor absoluto do determinante da derivada dx. Bom, então acontece o seguinte, que o x possui uma cobertura tal que a restrição de H a cada um dos abertos da cobertura. Perdão, isso aqui é o H de X. O X possui uma cobertura tal que a restrição do H a cada aberto da cobertura é admissível. Então é que eu posso recobrir o X por uma cobertura aberta, tal que a restrição do H, a interseção de cada elemento dentro da cobertura com X é... Ah, sim, eu já posso dizer que esses abertos estão contidos em X, porque eu tomo a interseção. Então eu tenho uma cobertura admissível. Cada um a restrição de H a cada um desses é admissível. Toma um número de Lebesgue dessa cobertura e toma uma decomposição de X tal que cada conjunto da decomposição tenha diâmetro inferior ao número de Lebesgue.
É uma decomposição ok? Eu tenho uma cobertura de X, eu tomo uma decomposição de X por conjuntos J mensuráveis, tal que o diâmetro de cada um deles seja menor do que a cobertura, do que o número de Lebesgue da cobertura. Isso eu posso fazer, uma decomposição, você se lembra, são conjuntos mensuráveis que não têm pontos interiores em comum. Um XI aqui, o XJ pode estar junto, mas não tem ponto interior em comum. Então, a integral de f de y dy em h de x vai ser igual à soma das integrais de f de y dy em cada h de xi. Ok? Somem i. Porque você tem aqui x decomposto numa reunião de conjuntos J mensuráveis, você tem um diffeomorfismo, então o h de x fica também decomposto. Isso aqui vai ser uma decomposição de h de x. Quando você tem um diffeomorfismo, toda decomposição é transformada numa decomposição. Então, essa integral vai ser a soma dessas integrais aqui. Agora, como cada xi, como a decomposição tem diâmetro menor do que o delta, ninguém reclamou, peraí, como é que você pode arranjar uma decomposição com diâmetro menor do que o delta? É muito fácil. Só fazer uma partição com os cubos, os blocos bem pequenininhos, do tamanho que você quiser, e aquilo dá uma decomposição. Então, em cada um desses conjuntos aqui, xi, em cada um desses conjuntos xi, cada um desses conjuntos xi está contido num aberto. Esses abertos aqui, a F restrita, a H restrita a cada um desses abertos aqui é admissível, então vale o teorema em cada um desses. Então, integral em x, em xi, de f, de h de x, determinante da derivada de x, dx, que isso aqui vai ser a integral de x de f de h de x, etc. Ok? Fala. Você provou que aplicações de classe 1 preservam conjuntos de medida nula? Preservam o quê? Conjuntos de medida nula? Claro. Claro, já está desde o começo que eu falei que quando você vai ter esse teorema aqui, você tem que, quando o x é transformado por um diffeomorfismo, um compacto x é transformado por um diffeomorfismo, essa imagem aqui vai ser mensurável também. Não, conjunto de medida nula é preservado por qualquer função de classe 1. Não precisa ser diffeomorfismo. Isso aí foi provado. Tudo bem. Tudo bem, você está. É a idade, né? A pessoa fica esquecida com a idade, a memória vai falhando. Bom, com isso nós terminamos o capítulo, o livro e o curso. Agora, eu deixo a vocês o ônus de tomar uma decisão. Primeiro, aliás, duas decisões. Primeiro, se vocês querem manter a data da prova para o dia 25 de junho,
ou você prefere antecipar? Para ficar logo livre. Hein? Está ótimo. Isso é a sua opinião, mas estão várias pessoas que têm que opinar. E a segunda coisa que eu gostaria de saber é se vocês querem continuar o curso sem nenhuma responsabilidade de prova, vendo a integrais curvilíneas. Aí já adianta para o curso do verão. Mas daqui para lá o Renan já esqueceu. Vai ter que lembrar outra vez. Ok.